Atravesso o caminho da água, percebo sua voz, diviso coronda. Recordo o adeus de meu pai, lá vou, ávido de vida e morte. Bueno, gente, vamos ver quem mete o peito na água conosco no programa de hoje. A gente fez simbolicamente, né, o caminho que as águas fizeram desde Porto Alegre até encontrar o mar, e fizemos de bicicleta, né, com a intenção de fazer um documentário sobre as marcas que a enchente deixou na paisagem, na vida das pessoas. E essa questão da bicicleta tem a ver com isso, né? Puxa, está acontecendo tantos desastres, será que não está na hora da gente repensar nossos deslocamentos, a nossa mobilidade urbana dentro da cidade, né? Olhar para a nossa lagoa, né? E não ficar olhando só para fora também, olhar para o nosso sul. Tá aí, os jornalistas e escritores Rafaela Dona Dulce Flores e Eduardo Saidon. E a cantora Loma Pereira. E a gente começou o programa de hoje com esse texto interessante do Bisso, César Bisso, a respeito da água. Puxa, que personagem! Mas mais do que da água, o caminho da água. Fazer o caminho da água. A quantidade de coisas que me vem na cabeça chega a atrapalhar o programa. Vou até deixar elas guardadinhas de lado. Aqui o pessoal na casa diz assim, o cara sempre puxa o Jupanqui. Tu que puedes, vuélvete. O rio falando. Se tu que podes, volta, eu sou o rio. Não posso voltar. Que papo é esse de caminho da água? Que relação tem isso com a realidade duríssima que a gente viveu agora, há tão pouco tempo, aqui neste estado? Rafaela, Eduardo, muito obrigado. Obrigada. Nós Prazer estar aqui. Ainda bem que as águas trouxeram vocês, em vez de dizer que bons ventos, que boas águas trouxeram vocês aqui. Eu sei, vamos contar para o pessoal, muita gente já sabe, desse trabalho, desse projeto que vocês fizeram no ano passado, e que tem a ver com a questão das enchentes, da inundação, mas tem a ver com muito mais coisas que vocês vão contar para nós. Que negócio é esse de Caminho das Águas? Bueno, então a gente fez simbolicamente, né, o caminho que as águas fizeram desde Porto Alegre até encontrar o mar, e fizemos de bicicleta, né, com a intenção de fazer um documentário sobre as marcas que a enchente deixou na paisagem, na vida das pessoas, né. Saímos daqui de Porto Alegre no dia 22 de julho. Estava quase 3 meses depois da enchente, né? Foi no início de maio, em Porto Alegre. E aí saímos de bicicleta de Porto Alegre, fazendo a costa oeste da Lagoa dos Patos. Paramos em Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço, Pelotas, e aí chegamos em Rio Grande, onde a água, né, que correu pela Lagoa dos Patos encontrou o mar, né? Então, a gente tentou inicialmente fazer essa viagem passando bem pelas estradas alternativas de chão, assim, conversando com as comunidades e observando o que tinha acontecido, né, no entorno. E aí documentamos isso em fotos e agora vai sair um livro. E que esse livro fala não só um documentário da enchente, mas traz essa reflexão sobre a nossa relação com as águas, né, que o Rio Grande do Sul é um charco, né? A Lagoa dos Patos e o Entre Rios somos todos um charco. E é um tema tão enorme, né? Porque se presta a tantas metáforas e coisas que não são metáforas, que são absolutamente comprováveis e cotidianas, né? A presença da água em nós e no nosso mundo, né? Mas que também tem uma situação pontual aí, que foi isso que rolou no ano passado. E, puxa, não tratemos esses eventos como algo tão eventual assim, não tratemos como o folclore caseiro de cada um de nós. Alguém que tem a minha idade, por exemplo, tratou a enchente de 41, o próprio emolduramento daquele fato, daquela época, dava a entender para as pessoas que não aconteceria nunca mais, e aconteceu pior, e pode estar sendo um prenúncio importante de algo. Então tem essas dimensões assim, dessa água que está em tudo, que são os 70% a 75% de nós e do planeta, mas também este episódio doloroso, essa Costa Doce
que não estava nos seus dias mais doces, né? E vocês fizeram essa pegada de bicicleta por todas as mais belas razões, mas também porque não estava fácil de percorrer esse caminho de uma forma, entre aspas, mais convencional, né? Quando a gente saiu para fazer, a gente não tinha nem certeza se a gente ia conseguir concluir essa viagem, porque a gente não tinha ainda muita informação de como estariam as estradas. Aquele período ainda, 3 meses depois da enchente, as pessoas ainda estavam reconstruindo, muitas delas ainda não tinham voltado para suas casas. Mas a gente sai de bicicleta também como uma forma de refletir, de pensar sobre os nossos deslocamentos, sobre tempo, velocidade, consumo, né? Sair de carro numa velocidade nos permite ver as coisas de um jeito. De bicicleta a 10 quilômetros por hora, a gente percebe outras coisas no caminho que talvez de carro, talvez não, a gente não vê de carro, né? Então, assim, observa o chão, observa os sons, outras coisas que só a velocidade menor te permite, né? Atahualpa Yupanqui diz: uma viagem a cavalo é feita de infinitas chegadas. E é claro que isso serve para uma viagem a pé ou para uma viagem de bicicleta. Nesse caso, foi provavelmente uma das intenções de vocês, cobrir os pontos dessa linha, né? Ponto a ponto. E vocês viram o que por esse caminho, naquele cenário de desolação? A bicicleta tem um simbolismo de resistência, né? Também. Eu acho que essa catástrofe climática ela nos coloca uma situação de repensar a nossa relação, né, com as coisas, com o território, com o nosso consumo, né, que de vez em quando parecem utópicas, né, a gente mudar o nosso cotidiano, nos possibilitar ver coisas que outras velocidades, né, a gente não consegue ver. Mas o que a gente viu na viagem, naqueles 3 meses depois da enchente, que parecia ter sido ontem, né? As marcas estavam bem fortes. De fato, era muito próximo, né? Porque a gente sabe quanto demoraram e ainda estão demorando algumas comunidades para se refazer e outras não se refarão, né? E a gente, né, como estava falando que a enchente de 41 foi tão grandiosa e aí veio uma pior. Mas, na verdade, parece que a gente esquece que enchente aqui tem todo ano, né? Por muito tempo. Claro que essa foi em outro nível, né? Mas as comunidades e as pessoas com as quais a gente conversou, elas veem as águas invadirem as suas casas todo ano, né? A diferença que muitas delas falaram é que dessa vez a água veio, antes ela vinha, fica 1 ou 2 dias e ela vai embora. Nessa vez eles ficaram fora de casa por mais de 1 mês, 40 dias, 2 meses, alguns não puderam voltar, né? Então, mas essa questão das enchentes, então, ela faz parte do nosso histórico, né? Da nossa, ela nos compõe enquanto identidade, indivíduos e coletivamente no Estado, né? Na nossa relação com as águas. Então, como é que a gente pode olhar para isso? O que a gente pode fazer diante disso, né? E essa questão da bicicleta tem a ver com isso, né? Puxa, está acontecendo tantos desastres, será que não está na hora da gente repensar nossos deslocamentos, a nossa mobilidade urbana dentro da cidade, né? Olhar para a nossa lagoa, né? E não ficar olhando só para fora também, olhar para o nosso sul, olhar para o nosso território de forma mais desacelerada, né? Com mais tempo para observar os detalhes. Né? Então, foi um pouco disso, assim. E, na verdade, a proposta desse livro, além de falar da enchente, claro, ele é narrado como um diário de viagem, assim. Então, ele também é um convite a pegar a estrada, né? É uma forma de dizer que, sim, é possível fazer esse percurso de bicicleta. Nós não somos grandes atletas, a gente gosta de pedalar, mas é possível. E aí, nesse livro, a gente traz um pouco de como fazer isso, onde parar, o que levar. Muito legal. Pois é, tem algo aí que para mim é muito bonito quando tu falas esta teve mais gravidade do que aquela, um intervalo de 80 anos, 80 e picos, ou também teve aquela anterior, bom, eventos, pontos, né? E tu está dizendo outra coisa, tu está falando de um ponto de vista
até que me lembra o pensamento dos povos originários, da gente lidar com as coisas como ciclos que são, né? E esse ciclo com bicicleta, para mim, dá um nó linguístico e bonito na cabeça, me lembra até alguma coisa da minha infância. Vamos ver um pouco das imagens deste caminho de infinitas chegadas que vocês fizeram. Solta aí. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Tá aí. E sabe o que me vem na cabeça? Até porque a Rafa comentou isso aqui, enquanto a gente rodava essas imagens. Vamos de outro poeta, aquele cara que diz ligero de equipaje. Leve, não é ligeiro de rápido, é leve de equipamento. Assim, Antônio Machado disse que cruzou a vida, que atravessou a vida. Tem algo muito importante nessa história de não estar carregado de coisas e grandes tecnologias e grandes volumes e grandes equipamentos, que também estava na proposta de vocês, né? Isso, é que eu acho que fazer uma viagem de bicicleta, ela provoca tem uma série de simbolismos, né? Essa questão de levar menos coisas tem uma questão prática, né? A gente vai pedalar 500 quilômetros, quanto menos peso na bagagem tiver, melhor vai ser, né? Mas tem a ver também com essa questão de repensar o consumo. A gente precisa de tantas coisas. O que a gente realmente precisa? O que é essencial, né? Então, essas imagens que a gente mostrou e as fotos que estão no livro, elas foram todas feitas de celular. Celulares simples. E isso, assim, porque não é o objetivo é fazer com o que tinha ali naquele momento. Então, são fotos de celular, vídeos de celular, pensando em carregar menos coisas, né? E o Eduardo é fotógrafo, poderia levar os equipamentos profissionais dele, mas o que isso, né, implica? Né? Seria muito legal, mas seria outra história. E naquilo que vocês falam de estar dando toque para as pessoas do que é factível, sabe? Nesse caso, vocês estavam falando de uma área que, por mais que estivesse naquelas condições em que estava, é uma área pelo menos plana e uma área com caminhos e tal. Então, para as pessoas que não estão com toda a pegada física para fazer grandes tirões, vocês estão mostrando o é possível. E isso do equipamento também mostra um é possível muito legal. Olha que barato que nós fizemos com um celular na mão, né? E barato mesmo. Barato, inclusive. Porque a gente sempre diz isso, a bicicleta é uma fonte, é uma forma eficaz de se deslocar, ela funciona, a gente consegue se deslocar na cidade, por exemplo, de maneira efetiva, mais rápida, muitas vezes, do que carros que ficam no trânsito. Ela é um transporte barato, né? Não consome gasolina, né? E não poluente, e, além de tudo, nos deixa mais feliz, né? Porque a gente vai pedalando. Mas claro, é evidente que a gente precisa de preparo físico, né, para esse tipo de viagem, só que eu acho que a gente aprendeu nesse tempo que a gente pedala de que a cabeça é mais importante que o corpo, né? Tu pode ter um preparo físico, mas se tu não tiver a cabeça, né, dedicada e não saber identificar os seus limites, né, e aprender como fazer, a técnica, seria dizer, né,
Eu acho que esse é o mais importante. Bueno, e daí faz a relação aí com o celular, grandes equipamentos, tá? Com o que a gente tem, a gente vai ter que saber fazer, né? E aprender como fazer com o que tem. É isso, né? Eu acho que essa filosofia a gente tenta colocar nessa viagem, né? Nessa narrativa, nesse livro. Pensar numa outra forma de registro, né? Porque ninguém vai abrir mão do registro incrível de estar vivendo isso, do registro na memória, no corpo, na retina, por um outro registro que tem que ser impecável. O cara acaba não vivendo a situação, né? Acaba não se dedicando apenas ao registro. Tem um pouco essa sensação às vezes. Vamos mostrar, o pessoal não aguenta mais de curioso, vamos mostrar esse saído do forno aqui, está com uma estética muito legal. Na capa é uma foto de uma parede com as marcas da enchente. E é um livro que ele tem os mapas dos percursos que a gente fez. Ele tem 115 fotos. E ele está estruturado em 8 capítulos. Cada capítulo é um dia da viagem que a gente fez. Então, assim, conta o que a gente viu no caminho, o que a gente observou, e também num diário pessoal de como fazer esse trajeto. E daí a gente vai mesclando assim o texto e imagem, respeitando os tempos dessa narrativa, né? Eu acho que assim o tempo de leitura e o tempo de tu conseguir fazer uma leitura de conjunto de imagens e possibilitando que o leitor faça a sua, a sua leitura, a sua compreensão, né? Respeitando esses tempos. Espetacular. 8 dias com as suas paradas, seus registros. Rapidamente, que 8 são esses? As viagens, sempre que a gente faz, sempre tem um planejamento, óbvio, né? Que a gente planeja, assim, do tipo, quantos quilômetros vamos fazer, até onde vamos parar, mas viajar de bicicleta também é estar preparado para o imprevisto, né? Mas isso, foi Porto Alegre, Tapes, né? A primeira noite em Tapes, passando por Barra do Ribeiro. Aí depois foram 120 quilômetros, né? Que a gente estava na expectativa, assim, isso, como a gente falou, não sabia como é que ia ser o trajeto e tal. No segundo dia até Arambaré eram apenas 40 quilômetros e a gente falou assim do tipo assim, beleza, né? Depois de 120, 40, o que é 40? E foram talvez o dia mais difícil da viagem, porque justamente a gente encontrou as estradas assim, ó, né, a estrada de máquinas. Tapes para Arambaré era assim, areia fofa, ou muito embarrada, muitas máquinas então assim, a gente não conseguia nem seguir andando, teve trechos que a gente teve que ir empurrando a bicicleta. Vocês estavam mais do que a fim de interagir com quem estava ali, suas histórias, seus relatos. Como é que foi a compreensão e a receptividade, sim, mas a compreensão das pessoas do que, afinal, vocês estavam fazendo? Eu acho que chegar de bicicleta ou a pé é menos invasivo, assim, né? Então, a gente chegava nas comunidades pedalando, largava a bike, saía caminhar, começava a olhar o entorno, começava uma conversa. E as pessoas, elas, como foi uma coisa muito traumática, as pessoas querem contar, todas elas têm alguma coisa para contar. E então elas te encontram e já saem dizendo assim, estou fora da minha casa há 40 dias. Precisando fazer esse relato, né? Então, as conversas foram assim, bem... E nós criamos, depois a gente voltou, a gente refez toda essa viagem depois de novo. E agora, assim, conversando com as pessoas para ver como elas estavam depois. Essa parte não está no livro, o livro já estava fechado, assim. Mas a gente criou uma relação com essas pessoas, assim, foi uma... a gente criou uma conexão com elas, assim. Não foram muitas pessoas que a gente conversou, é uma coisa que a gente fala também sobre quantidades, né? Se a gente vai de carro, quanto tempo a gente leva para chegar em Arambaré? 2 horas. A gente levou 2 dias. E nesses 2 dias, até a gente encontrar alguma pessoa, são 6, 7 horas pedalando numa estrada que a gente não vê uma viva alma, só passarinho, máquina, né? Então, para a gente conseguir conversar com uma pessoa, a gente fica 5 horas na estrada, né? Então, é outro ritmo de viagem, é outro ritmo de documentação, é outro ritmo para conversar com essas pessoas, respeitando as interferências que podem acontecer naturais, né? Um dia de chuva, um dia de barro,
Hoje não vai dar para fazer isso, hoje vai ter que ser aquilo, enfim, estar mais conectado com o meio ambiente. E é legal essa questão que não está no livro, como a Rafa disse, da gente ter voltado e reencontrado todo mundo que a gente conheceu na viagem, todos estavam lá. Eu acho que isso a gente identificou assim, do tipo assim, o quão de esperança traz essa história, né? Do tipo assim, a galera tá ali, mesmo depois dessa tragédia. Né? E lá vai a gente para o cíclico de novo, né? As coisas estão... Até porque quando vocês falam em pegar o caminho que as águas fazem na direção do mar, fazem ou não fazem, porque da mesma maneira que às vezes não flui como se pensava a viagem, vocês lembram o que era a preocupação com o fato de que às vezes essas águas não baixavam por uma razão de vento, por uma razão topográfica, enfim. Vocês me fizeram pensar em Antônio Tarragorros, que diz assim: se falamos a sério em mudar a vida, busquemos a forma de tentá-lo já. É sábio o paisano que aponta o talo de uma planta nova para que nenhum vento a dobre jamais. Claro como a água. Vocês foram claros como a água. Esse trabalho é muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A gente vai para o intervalo e a gente vai cevar a palavra. Solta o gateadinho aí. Água pelo caminho. Um caminho de águas. Uma caminhada em busca das águas. Salgada, doce, fria, quente, para ser bebida, servida em ofertas. Líquida, desce pelas encostas, cria estradas, salta por entre pedras, molda quadros, umedece o mundo, produz luz ao toque solar. Sensível e forte, mata as sedes humanas, tanto as corpóreas quanto as espirituais. Caminhos até a água. Pressionar pés, emprumar corpos, descer, subir, pausear, sorrir, feito brincadeira maior para os adultos. O caminho de vários matos, árvores, sombras, sabores. A casa das vogais, onde há a mora. E tem ainda a moradia da pitanga, das flores, de casinhas esparsas, de declives. Bonito de se ver.